Bom dia, abençoada! Bom dia, abençoado! Como vocês estão? Espero que vocês estejam bem. Estamos aqui mais um dia juntinhos. Então já pegue seu café, já pegue sua Bíblia, já senta à mesa e chama o Senhor para estar com você nesse momento. Então vamos para a palavra, vamos para a leitura. Hoje nós vamos ler Efésios 4. Nós vamos ler do 12 ao 15 e começa falando o seguinte: tendo em vista o aperfeiçoamento dos santos para o desempenho dos ministérios, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo, para que não sejamos mais meninos inconscientes, levados ao redor de todo o vento da doutrina, por engano dos homens que com astúcia induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça de Cristo. Então vamos lá. Primeiro ponto que a gente precisa entender, que aqui a gente está começando, né? Eles trazem aqui falando um pouco sobre os dons, sobre os ministérios. Mas, para tudo na vida, uma pessoa que ela consiga exercer, uma pessoa que ela não fique, né, caminhando, assim como ele acabou de falar, sendo levado ao redor por todo o vento e doutrina. O que isso significa, né? Sendo levado, né? O vento toca para um lado, eu tô indo. O vento toca para o outro, eu tô indo. O vento toca. Por quê? Isso daqui é uma pessoa que ela está sendo induzida. E aí, quando ele fala de temos em vista o aperfeiçoamento dos santos, o que significa os santos? Santos são os escolhidos, são os separados, tá? Só para que vocês consigam aí compreender. Então, o que Paulo, né? Porque quem escreveu Efésios foi Paulo. Então, o que Paulo ele está falando aqui para nós, né? O alvo da caminhada cristã é o que? A maturidade espiritual. É a maturidade espiritual, é o crescimento em Cristo, é ter unidade com Cristo. Então, ontem nós falamos, né? Eu trouxe aqui para vocês que a palavra que o Senhor entregou para esse ano de 2026 é a maturidade espiritual. E aqui a gente volta novamente. Efésios, então, aqui nos mostra que o alvo da caminhada cristã é a maturidade espiritual. Por quê? Porque para que a gente não seja imaturos, para que a gente não seja enganados, para que a gente não vá conforme o vento leva, né? Aonde está tocando, a gente está indo, sem ter maturidade, sem ter entendimento, muitas vezes ser enganado. Mas o alvo de fato é ser firme na verdade, é crescer em amor em Cristo. Então ele vai e fala assim, né, aqui no versículo 13: até que todos cheguemos à unidade de fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, ao estado do homem maduro, à medida da estatura completa de Cristo. Em outras versões, fala sobre a perfeita varonilidade, que é o quê? Aqui no caso, como ele está falando sobre o homem, né? Eu creio, agora eu posso até estar enganada, mas é por isso até que as pessoas chamam, né, os homens de varão, né? Então aqui traz essa versão diferente na Bíblia, mas está falando sobre um homem maduro. O que isso significa, né, aqui na prática? Até que todos cheguemos. É um processo contínuo, até que todos cheguem, é um processo contínuo. Ninguém nasce maduro espiritualmente. Ninguém já nasce crescido na fé. É algo que é um processo que a gente precisa passar. E é um processo que eu falo que até que ele venha. Mas a gente tem que buscar essa maturidade espiritual diariamente. Diariamente. Então, não é
uniformidade, né? A gente pode falar que é um alinhamento em Cristo todos os dias. Por quê? Porque vão ter pessoas diferentes, vão ter pessoas, né, mais maduras, menos maduras, vão ter pessoas totalmente imaturas de fato, mas ele ainda coloca até que todos cheguemos. Então, nós precisamos, além de olhar para nós, para que a gente busque a nossa maturidade espiritual, quanto mais a gente for, né, chegando, melhorando, crescendo na maturidade espiritual, a gente tem que ir ajudando os outros. E aí, tudo se torna. A gente precisa compreender que o centro de tudo é o mesmo para todas as pessoas. Então não importa o tempo, mas importa sim o centro. O centro é o mesmo, é Cristo. É o pleno conhecimento do Filho de Cristo. Não é só saber sobre Jesus. Ah, eu sei sobre Jesus, eu já ouvi falar. Não, não é isso. É viver a partir dele. Existe um livro que se chama Homem Teleios. E Teleios significa completo. Então é um homem completo. É um livro do Larry Titus, que ele escreveu, não me lembro exatamente há quanto tempo atrás. Eu já li esse livro, né? Iniciei, na realidade, não finalizei a leitura dele. Tem até que, porque ele é um homem, ele é um livro que é para homens, né? Mas eu tenho essa questão de eu gosto muito de ler, né? Então eu acabei pegando esse livro para poder ler também. É um livro que não é fácil de ser encontrado, ele é um livro um pouco até mais caro. Ele já não tem tantos exemplares mais para ser vendido, mas é um livro fabuloso, fantástico, que ensina como que o homem deve caminhar, né? Fala sobre o homem completo, à luz da Bíblia, e é a coisa mais linda. Então, assim, homem teleios, né? Homem completo. E aqui fala sobre isso. A gente precisa buscar ser esse homem completo, essa mulher completa, né? E quando a gente fala sobre ser completo, é essa maturidade espiritual, é ter uma maturidade emocional, é ter o caráter de Cristo. É isso que a gente precisa ter como alvo diariamente na nossa vida. Não é o formato do padrão do mundo. Eu ando conforme aqui o que eles ensinam. É diferente. Não é. É um padrão espiritual, emocional e caráter de Cristo de fato. Então não é aquilo que o homem muitas vezes nos ensina, eu tenho maturidade espiritual de idade. Não tem nada a ver. Não, eu tenho maturidade espiritual emocional. E aí você vai olhar e o homem é o centro da sua própria vida. Aquilo não é maturidade espiritual nem emocional. Quando a gente fala, né, da palavra de Cristo, a gente tem que entender que até nós, né, na nossa maturidade espiritual, o centro da nossa vida precisa ser Ele. Por isso que a caminhada, ela é diferente. Eu perdoo porque Deus nos mostra que eu preciso perdoar. Não porque simplesmente o mundo fala, se você não perdoar, você não vai prosperar na sua vida. Entende? É diferente. Eu não sou o centro. Cristo é o centro. E a nossa busca precisa ser exatamente essa. E aí já no versículo 14 ele vai e fala assim, para que não sejamos como crianças, levados de um lado para o outro, para todo vento de doutrina, né? E aqui ele está nos alertando, trazendo um perigo, essa instabilidade, ele nos alerta, né? Paulo está nos alertando aqui dessa instabilidade emocional, da nossa instabilidade espiritual. Hoje eu tô bem, amanhã eu não tô. Hoje eu tô a fim de orar, amanhã eu não tô. Falta de discernimento, de entender a palavra de Cristo. Ser manipulado de uma forma muito fácil e errônea, né? Viver ali reagindo, ser aquela pessoa reativa a qualquer situação que aconteça na vida dela. Porque uma criança, quando a gente pensa em uma criança, ela se ofende fácil, ela muda aquilo que ela gosta, né, o tempo todo.
ela se apoia muito nas suas emoções. Ela está descobrindo as suas emoções, uma criança. Se confunde com qualquer. É muito fácil ser manipulada, né? Qualquer coisa que você fala, elas acreditam. Então a gente pode ver até mesmo no próprio YouTube quem tem filhos aqui, né? Porque é fácil de ser manipulada a criança. O tempo todo ela quer comprar alguma coisa que ela viu na televisão. Ah, mãe, mas o fulano falou que é desse jeito. E elas são crianças manipuláveis, assim. Então é muito fácil ser manipulado. Por isso que a gente tem também que trazer esse alerta, né? E mostrando para nossas crianças que não são assim. Então, a maturidade, ela não é quando você, por exemplo, eu já li a Bíblia. Não é quando você já leu a Bíblia. É quando você pratica a Bíblia. É diferente praticar a Bíblia do que ler a Bíblia. E aí nós vamos para o versículo 5, né? Que fala: antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é cabeça, que é Cristo. Então aqui a gente pode observar sobre a verdade, né? Ele fala sobre a verdade. E a verdade é Cristo, né? E essa verdade que ele fala, verdade em amor, é uma verdade que não afasta, que não machuca, que não fere. Então a gente tem que andar por essa verdade. Quando a gente vai corrigir, vai falar alguma coisa, como que a gente está agindo, né? Será que nós estamos agindo em amor? Será que a gente está agindo em maturidade, né, com o próximo? Ou será que a gente machuca? Será que a gente afasta as pessoas? A verdade com amor, em amor, ela é uma verdade dócil, mas ao mesmo tempo ela é repreensiva quando precisa, mas ela é uma verdade de Cristo, ela vem encharcada de amor. Então eu corrijo, mas eu tô mostrando que eu também tô amando. Eu não tô fazendo porque, eu quero que seja assim, do meu jeito e pronto, acabou. Porque se for dessa forma, tá mostrando quanto nós ainda somos imaturas. E aí a gente não tem verdade, um amor, né? Com verdade. Não é uma verdade em amor na realidade. Então, Cristo hoje ele nos chama para literalmente sair de cima do muro, como eu falei ontem para vocês, para a gente crescer em amor, para a gente crescer na verdade dele, para a gente receber sim as correções amorosas que ele nos dá. Ele nos chama para que a gente fale a verdade e para que a gente cresça, né, no relacionamento com ele, na intimidade com ele. Para que a gente cresça, ele fala assim, em tudo cresçamos. Então, para que a gente cresça nos nossos relacionamentos, no nosso negócio, no nosso chamado, no nosso lar, na nossa vida emocional, em tudo. E nós precisamos sim submeter a Cristo, que é o que ele traz. Então, quando ele fala que a gente precisa submeter a Cristo, a gente precisa entender que ele é a cabeça. E a cabeça é aquele que pensa, é aquele que faz primeiro, é aquele que age, é aquele que governa, é aquele que direciona. Então nós precisamos ter esse crescimento verdadeiro, aonde acontece a verdadeira cura, aonde de fato o amor está sustentando-lhe as pessoas. E maturidade é quando você não vive mais reagindo às situações, não vive mais reagindo e sendo reativa conforme aquilo que as pessoas falam para você, mas você é uma pessoa que vive sim posicionada, que você sabe quem é, independente se a pessoa tenta te ferir ou não. Aquilo não vai te ferir, te machucar. Por quê? Porque você sabe quem você é, porque você é madura em Cristo, porque você tem um amor de Cristo. E aí você vai entender, eu sou tão cheia de amor, eu sou tão preenchida com a presença de Cristo, que quando alguém me fere, eu sou tão posicionada que eu perdoo aquela pessoa antes mesmo dela tentar me ferir. Eu mostro para aquela pessoa o que é ter essa maturidade espiritual, essa maturidade emocional em todas as áreas da nossa vida. A gente age conforme Cristo agiria.
Tem uma joia, um colar, esses dias que eu vi, que fala assim, olha, o que Jesus faria? São as siglas, né, abreviadas, OQ, é o que Jesus, aí tem J, né, F, JF, então é OQJF, o que Jesus faria? A gente precisa andar com esse colar pendurado no nosso pescoço, na nossa mão, literalmente. Porque quando a gente tem essa maturidade espiritual, é exatamente isso, o que Jesus faria. Como ele iria agir, sabe? E ter essa maturidade, é ter esse entendimento, é ser preenchido com ele. E quando nós estamos preenchidos de Cristo, não tem como a gente transbordar algo que não seja Cristo. Então, nossas ações, elas se tornam diferentes, sim. Então, essa é a palavra de hoje que eu queria trazer para vocês, que nós possamos compreender e buscar a maturidade de Cristo todos os dias da nossa vida. E esse ano de 2026, que a gente faça isso ainda mais intencionalmente. Buscar ser maduras, amadurecidas em Cristo Jesus, tá bom? Então, um grande beijo para vocês, fiquem com Deus e até amanhã.